Meu nome é Conceição, mas todos me chamavam de Ceissa. Tenho 87 anos e muitas histórias para contar, mas nenhuma me marca tanto quanto a de minha amiga Olímpia. Sim, aquela Olímpia que todos conhecem como Sinhá Olímpia, a mulher que transformou as ruas de Ouro Preto em palco para suas narrativas mágicas. Eu a conheci quando tinha apenas 15 anos, em 1923, numa manhã de neblina espessa que cobria nossa cidade como um manto cinzento. Era uma segunda-feira comum quando a vi pela primeira vez. Eu descia a rua direita carregando um cesto de pães para a venda, como fazia todas as manhãs para ajudar minha mãe, quando ouvi uma voz melodiosa ecoando entre as construções coloniais. A voz vinha da Praça Tiradentes, onde se formava uma pequena multidão ao redor de uma figura que gesticulava animadamente. Curiosa, deixei o cesto no chão e me aproximei para ver melhor. Lá estava ela, uma mulher de aproximadamente 34 anos, com cabelos castanhos soltos que dançavam ao vento, olhos brilhantes como estrelas e um sorriso que iluminava todo o rosto. Vestia um vestido simples de tecido florido, um pouco desbotado pelo tempo, mas que nela parecia uma roupa de festa. Seus pés descalços tocavam as pedras irregulares da praça com uma familiaridade que só quem nasceu ali pode ter. E foi então, dizia ela com os braços estendidos para o céu, que o jovem mineiro descobriu que o ouro mais precioso não estava nas minas, mas no coração da moça que o esperava todos os dias na janela da casa colonial. As pessoas ao redor suspiravam, completamente envolvidas pela narrativa. Havia desde crianças pequenas até senhores de cabelos brancos, todos hipnotizados pela forma como ela contava aquela história. Quando terminou, alguns dos ouvintes depositaram algumas moedas em um pequeno pano estendido no chão. Olímpia agradecia a cada um com um sorriso genuíno e palavras carinhosas. Obrigada, seu João. Que Deus abençoe sua família. Dona Maria, seus netos são lindos como as flores que a senhora planta. Foi quando nossos olhos se encontraram. Ela me fitou com curiosidade e caminhou em minha direção. Você é nova por aqui, menina? Perguntou com aquela voz doce que já me conquistara. Não, Dona Olímpia, respondi timidamente. Moro na rua de Santa Efigênia, mas nunca a tinha visto antes. Ela riu, um riso cristalino que ecoava pelas pedras antigas. Ah, então você sabe quem eu sou? E eu que não sei seu nome. Conceição? Mas todos me chamam de Ceissa. Que nome bonito! Ceissa. Conceição, como Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos impossíveis. Ela segurou minhas mãos com carinho. Você gostou da história? Confirmei com entusiasmo. Então você deve voltar amanhã. Tenho uma história nova sobre uma menina corajosa que enfrentou todos os preconceitos para seguir seus sonhos. Naquela noite, mal consegui dormir pensando no encontro. Havia algo especial em Olímpia, uma energia que irradiava esperança e liberdade. Na manhã seguinte, terminei meus afazeres o mais rápido possível e corri para a praça. Lá estava ela novamente, desta vez contando para um grupo ainda maior a história prometida. Era uma vez uma menina que vivia numa cidade onde as mulheres deviam apenas cuidar da casa e obedecer aos homens. Começou ela, olhando diretamente para mim. Mas essa menina tinha sonhos maiores que as montanhas que cercavam sua cidade. Ela queria conhecer o mundo, queria estudar, queria ser livre para escolher seu próprio destino. Conforme a história se desenrolava, percebi que Olímpia não estava apenas contando um conto qualquer. Ela estava falando de si mesma, de seus próprios sonhos e lutas. Suas palavras eram pontes entre sua alma e a nossa, conectando experiências e emoções de uma forma que eu nunca havia experimentado. Quando a narrativa terminou e a pequena multidão se dispersou, Olímpia veio até mim novamente. E então, Ceissa, o que achou da história da menina corajosa? Achei que ela se parece muito com a senhora, respondi sem pensar. Olímpia sorriu com aprovação. Que esperta você é. Sim, todas as minhas histórias têm um pouco de mim, um pouco de você, um pouco de todas nós. A partir daquele dia, sempre que possível, eu ia ouvi-la. Descobri que Olímpia havia nascido em Ouro Preto mesmo, filha de uma família tradicional que não aprovava seu modo de vida. Olimpia Angélica de Almeida Cota era seu nome completo, mas ela preferia que a chamassem simplesmente de Olímpia ou Sinhá Olímpia, como os mais próximos faziam. Ela me contou que começou a narrar histórias ainda criança,
primeiro para os irmãos, depois para os amigos, até que percebeu que tinha um dom especial para envolver as pessoas com suas palavras. As histórias, me disse certa tarde enquanto caminhávamos pelas ruas de pedra, são a forma mais antiga de manter viva a alma de um povo. Elas carregam nossa memória, nossos sonhos, nossos medos e esperanças. Olímpia não era apenas uma contadora de histórias. Ela era uma filósofa, uma observadora da vida humana. Suas narrativas misturavam elementos do folclore mineiro com reflexões profundas sobre a condição humana, sempre temperadas com uma dose de humor e sabedoria que conquistava até os corações mais céticos. Ceissa, me disse ela numa dessas tardes douradas de outono. Você tem olhos de quem sabe escutar. Isso é raro. A maioria das pessoas ouve apenas com os ouvidos, mas você escuta com a alma. Por isso quero que você seja minha amiga e confidente. Aquelas palavras mudaram minha vida para sempre. A partir daquele momento, não era apenas uma admiradora ocasional, mas sua companheira nas jornadas pelas ruas de Ouro Preto, testemunha de suas alegrias e tristezas, guardiã de seus segredos e sonhos. Os meses seguintes ao nosso primeiro encontro foram reveladores. Olímpia me apresentou a um mundo que eu desconhecia, mesmo vivendo na mesma cidade. Ela conhecia cada pedra, cada história, cada família de Ouro Preto. Mais do que isso, ela entendia as pessoas de uma forma que beirava o sobrenatural, mas que na verdade era resultado de sua observação aguçada e sua empatia genuína. Vem comigo hoje, Ceissa, me disse numa manhã ensolarada de dezembro. Vamos visitar Dona Benedita na Rua do Ouvidor. Ela está passando por momentos difíceis e precisa de uma história que aqueça o coração. Não questionei. Simplesmente a segui, carregando sua pequena bolsa de pano, onde guardava alguns pertences e os poucos trocados que ganhava com suas apresentações. Dona Benedita era uma viúva de meia-idade, que havia perdido o marido na mineração poucos meses antes. Vivia sozinha numa casa pequena e escura, onde a tristeza parecia ter se instalado permanentemente. Quando Olímpia bateu à porta, a mulher abriu com olhos vermelhos de tanto chorar. Sinhá Olímpia, disse ela com voz embargada. Que bom que veio. Preciso tanto de uma palavra de conforto. Olímpia a abraçou com carinho maternal. Vim trazer uma história especial para você, Benedita. Uma história sobre o amor que nunca morre e sempre encontra um jeito de se manifestar. Sentamos na pequena sala, enquanto Olímpia começou a narrar uma história sobre um casal que se amava tanto que nem a morte conseguiu separá-los. Não era uma história de fantasmas ou aparições, mas sobre como o amor verdadeiro deixa marcas eternas nos lugares e nas pessoas que tocou. Falou sobre como o vento que balançava as cortinas da casa ainda carregava o carinho do marido falecido, como o perfume das flores que ele plantou no quintal continuava sendo sua forma de dizer "eu te amo". Quando terminou, Dona Benedita chorava, mas agora eram lágrimas de consolo. Obrigada, Sinhá Olímpia. Você me fez lembrar que o Joaquim ainda está aqui comigo, de uma forma diferente, mas ainda está. Olímpia segurou suas mãos. Ele sempre estará, Benedita. O amor verdadeiro é eterno. Saímos da casa de Dona Benedita e caminhamos pelas ruas íngremes da cidade. Como a senhora sabe exatamente o que cada pessoa precisa ouvir? E perguntei intrigada. Olímpia parou e olhou para as montanhas que cercavam nossa cidade. Cada pessoa carrega suas dores escritas no rosto, na postura, no jeito de olhar. Basta prestar atenção. E toda dor humana pode ser aliviada com a história certa. Ela me explicou que suas narrativas não eram apenas entretenimento, mas uma forma de terapia, de cura emocional. As pessoas precisam se ver nas histórias. Ceissa. Precisam entender que não estão sozinhas em suas lutas, que outros já passaram por situações similares e encontraram uma saída. Conforme nossa amizade se aprofundava, Olímpia me revelou aspectos mais íntimos de sua vida. Descobri que ela havia enfrentado muitas dificuldades para viver do jeito que escolhera. Sua família, tradicional e conservadora, não aprovava que uma mulher solteira vivesse de forma tão independente, percorrendo as ruas e praças da cidade. Meu pai queria que eu me casasse com um comerciante rico e vivesse uma vida quieta, cuidando da casa e dos filhos. Me contou numa tarde enquanto descansávamos à sombra da Igreja do Carmo. Mas eu sabia que tinha algo mais importante para fazer neste mundo.
Sabia que minha missão era contar histórias, levar alegria e esperança para as pessoas. A escolha de Olímpia por uma vida não convencional trouxe consequências. Muitas pessoas a viam com desconfiança, algumas até com hostilidade. Uma mulher direita não fica andando pelas ruas pedindo dinheiro, ouvi Dona Aparecida comentar com outras senhoras na feira. Isso não é vida para uma moça de família. Mas Olímpia enfrentava as críticas com dignidade e bom humor. Deixa elas falarem, Ceissa, me dizia quando eu ficava indignada com os comentários maldosos. Quem critica minha liberdade é porque inveja ela. Quantas dessas mulheres não gostariam de ter coragem para viver como eu vivo? Era verdade. Eu via nos olhos de muitas mulheres uma admiração secreta por Olímpia. Ela representava uma liberdade que elas nunca tiveram coragem de buscar. Casadas muito jovens, presas a maridos que muitas vezes não as respeitavam, sobrecarregadas com filhos e afazeres domésticos, elas viam em Olímpia a materialização de sonhos que haviam enterrado há muito tempo. Olímpia tinha uma forma única de enxergar o mundo. Para ela, cada pessoa era um livro de histórias esperando para ser lido. Aquele homem ali, me disse apontando para um senhor que passava carregando ferramentas, tem nos olhos a tristeza de quem perdeu algo importante. Talvez um filho, talvez um sonho. Ele precisaria de uma história sobre recomeços. Sua capacidade de empatia era extraordinária. Ela conseguia perceber as necessidades emocionais das pessoas apenas observando-as, e sempre tinha a história certa para cada situação. Para as crianças órfãs, contava aventuras de heróis que superavam todas as dificuldades. Para os jovens apaixonados, narrativas românticas que celebravam o amor. Para os idosos, histórias que valorizavam a sabedoria da experiência. O que mais me admira na senhora, disse eu certa tarde, é como consegue ser feliz vivendo de forma tão simples. Olímpia riu. A felicidade não vem das coisas que temos, Ceissa, mas das pessoas que tocamos e das histórias que deixamos. Eu sou rica em experiências, em amizades, em momentos de pura magia quando vejo os olhos das pessoas brilharem com minhas histórias. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza estava na liberdade de ser autêntica, de seguir os sonhos mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errada. Muita gente vive a vida inteira tentando agradar os outros e esquece de agradar a si mesma, me disse. Eu escolhi me agradar primeiro. E veja só, sou feliz e ainda faço outras pessoas felizes também. O ano de 1925 trouxe desafios inesperados para Olímpia. As críticas à sua forma de vida se intensificaram quando chegou a Ouro Preto um novo pároco, Padre Antônio, um homem rígido nos costumes e severo nos julgamentos. Ele vinha de uma cidade maior e não compreendia a peculiaridade da nossa Sinhá Olímpia. Aquela mulher é uma má influência para as moças da cidade. Ouvi ele dizer para um grupo de senhoras após a missa de domingo. Uma mulher solteira, vivendo sem supervisão familiar, pedindo esmolas nas praças. Isso é escândalo para uma cidade cristã como a nossa. As palavras do padre encontraram eco em algumas famílias conservadoras. E logo, Olímpia percebeu uma mudança no comportamento de algumas pessoas. Pais proibiam suas filhas de ouvi-la. Comerciantes reclamavam de sua presença nas proximidades de seus estabelecimentos e até alguns amigos antigos começaram a tratá-la com frieza. Estão tentando me calar. Ceissa, me disse ela numa tarde chuvosa, enquanto nos abrigávamos sob a marquise da Casa dos Contos. Mas eles não entendem que silenciar um contador de histórias é como tentar parar o vento com as mãos. Apesar das palavras corajosas, eu podia ver a tristeza em seus olhos. A situação se agravou quando Dona Eulália, uma das senhoras mais influentes da cidade e grande aliada do novo pároco, começou uma campanha aberta contra Olímpia. Essa mulher está corrompendo nossa juventude com essas histórias fantasiosas, declarou ela numa reunião da congregação religiosa. É preciso tomar providências antes que ela influencie mais pessoas. Foi então que presenciei um dos momentos mais tocantes da nossa amizade. Numa quinta-feira pela manhã, Olímpia apareceu na porta da minha casa com os olhos vermelhos de choro. Ceissa, disse ela com a voz embargada, acho que estou perdendo a batalha. Talvez eles estejam certos. Talvez eu devesse me casar e viver uma vida normal. Nunca havia visto Olímpia tão abatida.
Sentamos no pequeno quintal dos fundos da minha casa, entre os pés de jabuticaba que minha mãe cultivava com tanto carinho. Sinhá Olímpia, disse eu segurando suas mãos. A senhora me ensinou que as histórias mais bonitas são sobre pessoas que não desistem dos seus sonhos, mesmo quando todo mundo diz que elas estão erradas. A senhora vai desistir da sua própria história? Minhas palavras pareceram tocar algo profundo em seu coração. Olímpia me olhou com aqueles olhos brilhantes que eu tanto admirava e sorriu pela primeira vez naquele dia. Você tem razão, menina. Eu não posso desistir. Se eu desistir, quem vai contar para as crianças que elas podem ser livres? Quem vai lembrar às mulheres que elas têm direito aos próprios sonhos? A partir daquele momento, Olímpia encontrou uma força renovada. Em vez de se esconder das críticas, ela decidiu enfrentá-las de frente. No domingo seguinte, quando o padre Antônio fez mais um sermão sobre mulheres que não seguem o caminho correto, Olímpia estava presente na igreja, sentada na primeira fileira. Ao final da missa, ela se levantou e pediu permissão para falar. O padre, surpreso pela ousadia, não soube como recusar na frente de toda a congregação. Padre Antônio, disse ela com voz clara e firme, o senhor fala sobre mulheres que não seguem o caminho correto. Mas eu gostaria que o senhor me explicasse qual é o caminho correto para uma mulher que nasceu para contar histórias, para levar alegria às pessoas, para ajudar os corações feridos a se curarem. O silêncio na igreja era absoluto. Todas as pessoas presentes estavam hipnotizadas pela coragem de Olímpia. Eu não roubo, não minto, não faço mal a ninguém, continuou ela. Meu único crime é ser livre, é escolher meu próprio destino. Se isso é pecado, então Jesus Cristo também foi pecador, porque ele também escolheu um caminho diferente do que sua sociedade esperava. O padre ficou sem palavras diante da argumentação de Olímpia. Algumas pessoas na igreja começaram a murmurar aprovação. Foi Dona Benedita, a viúva que Olímpia havia consolado, quem quebrou o silêncio. Sinhá Olímpia é um anjo que Deus mandou para nossa cidade. Ela me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. Uma a uma, outras pessoas começaram a se manifestar. Seu Manuel, um comerciante idoso, contou como Olímpia havia ajudado seu neto a superar a timidez, contando histórias sobre meninos corajosos. Dona Rosa falou sobre como as narrativas de Olímpia a ajudaram a entender e perdoar o marido alcoólatra. O padre Antônio percebeu que havia subestimado a influência positiva de Olímpia na comunidade. Constrangido, ele encerrou a discussão sem conseguir rebater os argumentos apresentados. Saímos da igreja sob olhares admirados e alguns poucos desaprovadores. Viu só, Ceissa? Me disse Olímpia enquanto caminhávamos pela rua direita. Quando defendemos nossas convicções com coragem e verdade, as pessoas percebem quem realmente somos. Aquele momento marcou uma virada na percepção da cidade sobre nossa querida contadora de histórias. Nas semanas seguintes, o apoio à Olímpia cresceu significativamente. Pessoas que antes a criticavam começaram a ouvi-la com interesse. Até mesmo algumas das senhoras que apoiavam Dona Eulália mudaram de opinião depois de presenciar pessoalmente o poder transformador das histórias de Olímpia. A própria Dona Eulália, numa reviravolta surpreendente, procurou Olímpia algumas semanas depois. Preciso de uma história para minha neta, disse ela com orgulho ferido, mas necessidade genuína. A menina está muito rebelde, não obedece a ninguém. Olímpia, com sua generosidade característica, não guardou rancor e contou uma bela história sobre uma princesa que aprendeu que a verdadeira nobreza vem da bondade, não da imposição. Se essa história já mexeu com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Os anos seguintes trouxeram uma mudança notável na vida de Olímpia. Sua coragem de enfrentar as críticas e sua persistência em seguir sua vocação começaram a render frutos inesperados. Pessoas de cidades vizinhas vinham a Ouro Preto especificamente para ouvi-la, e sua fama se espalhava além das montanhas que cercavam nossa cidade. Foi em 1928 que recebemos a visita de um jovem jornalista de Belo Horizonte, Antônio Carlos, que havia ouvido falar da contadora de histórias de Ouro Preto e decidiu escrever uma matéria sobre ela. Eu estava presente no dia em que ele a entrevistou, numa tarde ensolarada na Praça Tiradentes. Dona Olímpia, perguntou ele com sua caderneta em punho. Como a senhora define seu trabalho? Olímpia pensou por um momento, olhando para as pessoas que passavam pela praça.
Eu sou uma ponte, respondeu ela. Uma ponte entre o passado e o presente, entre os sonhos e a realidade, entre os corações feridos e a cura. O jornalista ficou impressionado com sua eloquência e sabedoria. E de onde vêm suas histórias? Elas vêm da vida, moço. Cada pessoa que conheço me dá uma história nova. Cada lágrima que enxugo vira uma narrativa de esperança. Cada sorriso que provoco se transforma numa história de alegria. A matéria foi publicada no jornal Estado de Minas e causou sensação. Pela primeira vez, Olímpia recebia reconhecimento oficial por seu trabalho. O artigo a descrevia como uma artista popular autêntica, guardiã das tradições orais mineiras e terapeuta natural dos corações aflitos. A repercussão trouxe visitantes ilustres a Ouro Preto. Escritores, artistas e intelectuais vinham conhecer a mulher que havia transformado a arte de contar histórias numa missão de vida. Entre eles, lembro-me especialmente da visita de um jovem poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, que ficou encantado com Olímpia. Ela é poesia viva. Ouvi ele comentar com um amigo após assistir a uma de suas apresentações. Cada palavra que sai de sua boca tem o ritmo da vida, a música da alma mineira. Anos depois, quando Drummond se tornou famoso, ele sempre mencionava Olímpia como uma de suas inspirações. O reconhecimento trouxe mudanças práticas também. A prefeitura da cidade, percebendo o valor cultural e turístico de Olímpia, passou a apoiá-la oficialmente. Criaram um pequeno palco na Praça Tiradentes, onde ela podia se apresentar com mais conforto, e instituíram uma ajuda de custo mensal para que ela pudesse se dedicar integralmente às suas histórias. Nunca pensei que chegaria o dia em que seria reconhecida oficialmente pelo que sempre fiz por amor, me disse ela, emocionada, no dia em que recebeu a primeira ajuda da prefeitura. Mas o mais importante não é o dinheiro, Ceissa. É ver que finalmente entendem o valor das histórias na vida das pessoas. Com o reconhecimento, veio também a oportunidade de expandir seu trabalho. Olímpia começou a ser convidada para se apresentar em eventos especiais, festas religiosas e até mesmo em casamentos de famílias importantes da cidade. Cada ocasião era uma oportunidade de tocar mais vidas com suas narrativas. Lembro-me especialmente do casamento de Marina, filha do comerciante mais rico de Ouro Preto. A família havia contratado Olímpia para contar uma história especial para os noivos. Ela criou uma narrativa lindíssima sobre dois rios que nasciam em montanhas diferentes, mas que estavam destinados a se encontrar e formar um rio maior e mais poderoso, o amor verdadeiro. Disse ela olhando para os noivos. É como esses rios, duas vidas independentes que escolhem se unir para criar algo maior e mais belo. Não havia um olho seco na igreja após sua apresentação. Olímpia também começou a ensinar sua arte para outras pessoas. Jovens moças vinham procurá-la querendo aprender a contar histórias. Ela as recebia com carinho e paciência, transmitindo não apenas técnicas narrativas, mas principalmente a filosofia por trás de seu trabalho. Não basta ter boa voz ou gestos bonitos, ensinava ela às suas aprendizes. É preciso ter amor genuíno pelas pessoas. É preciso entender que cada história que contamos pode mudar uma vida. É preciso responsabilidade emocional. Uma dessas jovens era a Aparecida, filha de um minerador, que tinha vergonha de falar em público. Olímpia trabalhou com ela por meses, ajudando-a a vencer a timidez e descobrir sua própria voz. Todas nós temos histórias para contar, Aparecida, dizia ela. Sua missão é descobrir qual é a sua e encontrar coragem para compartilhá-la. O trabalho de Olímpia também chamou a atenção de pesquisadores interessados no folclore mineiro. Um professor da Universidade de São Paulo veio estudar suas técnicas narrativas e registrar suas histórias. Dona Olímpia representa uma tradição milenar, explicou ele. Ela é herdeira direta dos antigos bardos e menestréis, adaptada à realidade brasileira. Com toda essa atenção, algumas pessoas temiam que Olímpia perdesse sua espontaneidade natural. Mas ela continuava sendo a mesma pessoa simples e acessível de sempre. Fama não muda quem a gente é por dentro, me disse ela. Se eu começar a me achar importante demais para conversar com uma criança chorando ou para consolar uma viúva solitária, é sinal de que perdi o rumo. A década de 1930 foi dourada para Olímpia. Sua reputação estava consolidada, seu trabalho era respeitado e valorizado,
e ela havia provado que era possível viver dos próprios sonhos sem abrir mão da dignidade. Mais do que isso, ela havia aberto o caminho para outras mulheres que desejavam viver de forma mais independente. Os anos 1940 trouxeram transformações significativas para Ouro Preto e, consequentemente, para a vida de Olímpia. A cidade, que havia sido capital de Minas Gerais até 1897, estava passando por um processo de modernização que alterava não apenas sua paisagem física, mas também sua dinâmica social e cultural. Novas estradas ligavam nossa cidade aos centros urbanos maiores com mais facilidade. O rádio chegou às casas, trazendo novelas e programas musicais que competiam com as apresentações ao vivo de Olímpia. Os jovens começaram a se interessar mais por cinema e outras formas de entretenimento modernas. As coisas estão mudando muito rápido. Ceiça, me disse Olímpia numa tarde de outono, enquanto observávamos operários instalando postes de luz elétrica na rua direita. Às vezes me sinto como uma dessas casas coloniais antigas, bonita e cheia de história, mas meio fora de lugar no mundo novo que está surgindo. Eu percebia que ela estava enfrentando um dos maiores desafios de sua carreira. Embora ainda tivesse seu público fiel, especialmente entre os mais velhos e as famílias tradicionais, estava perdendo terreno entre os jovens. Eles preferiam ouvir as radionovelas a se reunir na praça para escutar histórias tradicionais. Mas Olímpia não era mulher de se entregar facilmente. Com a mesma criatividade que sempre a caracterizou, ela começou a adaptar seu trabalho às novas realidades. Passou a incorporar elementos modernos em suas narrativas, criando histórias sobre aviadores corajosos, sobre moças que trabalhavam em escritórios nas grandes cidades, sobre as maravilhas e os perigos do mundo moderno. Se não posso parar as mudanças, me disse ela, então vou cavalgar nelas como se fossem um cavalo. Selvagem. Uma de suas adaptações mais bem-sucedidas foi uma série de histórias sobre uma jovem mineira que se mudava para a capital para trabalhar numa repartição pública. As narrativas misturavam aventura, romance e lições de vida, conquistando até mesmo alguns dos jovens mais resistentes. Olímpia também percebeu que precisava diversificar sua atuação. Começou a trabalhar com grupos teatrais amadores que surgiam na cidade, ajudando-os a criar roteiros baseados em lendas e tradições mineiras. Sua experiência narrativa se revelou preciosa para essas produções. Foi nessa época que ela conheceu Joaquim, um músico itinerante que havia chegado a Ouro Preto vindo de Diamantina. Ele tocava violão e cantava modas de viola com uma sensibilidade que complementava perfeitamente as histórias de Olímpia. Juntos, eles criaram espetáculos que combinavam narrativa e música, renovando o interesse do público por suas apresentações. Joaquim entende que a música e as histórias são irmãs, me explicou Olímpia, radiante de felicidade. Era a primeira vez que eu a via genuinamente interessada por um homem. Ele não quer me mudar ou me domesticar. Ele quer somar sua arte à minha. A parceria com Joaquim marcou uma fase muito feliz na vida de Olímpia. Eles se complementavam artisticamente e pessoalmente. Ele respeitava sua independência e ela admirava seu talento musical. Juntos, criaram algumas das apresentações mais memoráveis da história cultural de Ouro Preto. Lembro-me especialmente de uma noite de São João de 1943, quando eles apresentaram um espetáculo completo na Praça Tiradentes. Olímpia contava a lenda da Iara, enquanto Joaquim tocava melodias que imitavam o som das águas. O público ficou hipnotizado e muitos disseram que nunca haviam vivenciado algo tão mágico. Infelizmente, a felicidade de Olímpia com Joaquim foi interrompida abruptamente. Em 1944, ele recebeu uma proposta para integrar um grupo musical no Rio de Janeiro e decidiu aceitar. É uma oportunidade única, Olímpia, me disse ele na véspera da partida. Mas quero que você venha comigo. No Rio, você poderia se apresentar em teatros, talvez até no rádio. Olímpia passou dias inteiros refletindo sobre a proposta. Eu a vi dividida como nunca antes. Por um lado, amava Joaquim e reconhecia que o Rio poderia oferecer oportunidades profissionais interessantes. Por outro, Ouro Preto era sua alma, suas raízes, sua fonte de inspiração. Ceiça, me disse ela numa manhã nebulosa. Você acha que eu deveria ir? Era uma pergunta difícil de responder. Sim, a Olímpia, respondi.
A senhora sempre me ensinou que cada pessoa tem que seguir seu próprio coração. O que seu coração está dizendo? Após muito refletir, Olímpia tomou sua decisão. Meu lugar é aqui, anunciou ela. Ouro Preto me fez quem eu sou. Estas pedras, estas montanhas, estas pessoas são parte da minha alma. Eu não seria a mesma contadora de histórias em outro lugar. A despedida de Joaquim foi dolorosa, mas Olímpia a enfrentou com a dignidade que sempre a caracterizou. Não vou prender você aqui por causa do meu amor, disse ela a ele. Vá realizar seus sonhos. Se for para ser, você voltará. Se não for, guardarei nossa história como uma das mais bonitas que já vivi. Joaquim partiu numa manhã chuvosa de março, e por várias semanas, Olímpia ficou mais quieta que o normal. Mas gradualmente, ela retomou suas atividades com energia renovada. A dor também ensina, me disse ela. E toda lição aprendida se transforma numa história nova para compartilhar. A experiência com Joaquim influenciou profundamente o trabalho de Olímpia nos anos seguintes. Suas histórias ganharam uma profundidade emocional ainda maior, especialmente quando falava sobre amor, despedidas e escolhas difíceis. Ela havia transformado sua própria dor em instrumento de cura para outros corações feridos. Os anos 1950 encontraram Olímpia no auge de sua maturidade artística e pessoal. Aos 61 anos, ela havia se tornado mais do que uma contadora de histórias. Era uma instituição viva da cultura de Ouro Preto, uma ponte entre as tradições antigas e o mundo moderno que continuava a se transformar ao nosso redor. Sua fama havia se espalhado muito além das fronteiras de Minas Gerais. Folcloristas de todo o Brasil vinham estudar seu trabalho, e suas histórias começaram a ser registradas em gravações e publicações acadêmicas. Mas para mim, ela continuava sendo a mesma mulher simples e sábia que havia conhecido décadas antes. Ceysa, me disse ela numa tarde ensolarada de setembro. Tenho pensado muito no legado que vou deixar. Não falo de fama ou reconhecimento, mas das sementes que plantei nos corações das pessoas. Estávamos sentadas no banco da Praça Tiradentes, observando uma nova geração de crianças brincar onde tantas outras haviam crescido ouvindo suas histórias. Olímpia havia desenvolvido uma consciência aguda da passagem do tempo e da importância de transmitir seus conhecimentos. Começou a trabalhar mais intensamente na formação de novos contadores de histórias, não apenas ensinando técnicas, mas transmitindo a filosofia e o propósito por trás da arte narrativa. Uma de suas discípulas mais talentosas era Esperança, uma jovem professora que havia chegado a Ouro Preto para trabalhar na escola municipal. Dona Olímpia, disse ela certa vez, suas histórias são como remédios para a alma. Quero aprender a curar corações como a senhora faz. Olímpia abraçou o projeto de formar Esperança com entusiasmo. Durante meses, elas trabalharam juntas, desenvolvendo um método de ensino que combinava prática narrativa com reflexão psicológica. Não basta decorar histórias, ensinava Olímpia. É preciso entender por que cada história existe, que tipo de dor ela pode curar, que tipo de alegria ela pode despertar. Foi também nessa época que chegou a Ouro Preto um jovem músico que se tornaria famoso décadas depois, Milton Nascimento. Ele era apenas um adolescente quando ouviu Olímpia pela primeira vez, mas ficou profundamente marcado pela experiência. Aquela mulher cantava sem música. Ele me disse anos mais tarde, quando já era um artista reconhecido. As palavras dela tinham melodia própria, ritmo próprio. Ela me ensinou que a música não está apenas nos instrumentos, mas na alma das palavras bem escolhidas. Olímpia ficou lisonjeada com a admiração do jovem Milton e passou a incluí-lo ocasionalmente em suas apresentações. Eles criaram juntos algumas das performances mais emocionantes daqueles anos, combinando a narrativa dela com as harmonias dele de uma forma que tocava profundamente o público. Este menino tem algo especial, me disse ela após uma dessas apresentações. Ele entende que a música e as histórias nascem do mesmo lugar, do desejo humano de transformar sentimentos em beleza. Como sempre, Olímpia demonstrava sua capacidade de reconhecer talentos especiais. Os anos 1960 trouxeram mudanças ainda mais profundas para o Brasil e para Ouro Preto. O país passava por transformações políticas e sociais intensas
E até mesmo nossa pequena cidade histórica sentia os reflexos dessas mudanças. Muitos jovens deixavam a cidade em busca de oportunidades nas grandes metrópoles. Olímpia observava essas transformações com a sabedoria de quem havia vivido muitas décadas e presenciado inúmeras mudanças. Cada geração tem seus desafios, me disse ela. Nosso desafio foi conquistar o direito de sermos autênticas. O desafio deles é não perder a alma nesse mundo que muda tão rapidamente. Ela adaptou suas histórias para falar aos corações dos jovens que se preparavam para deixar a cidade. Criou narrativas sobre a importância de lembrar as origens, sobre como carregar as tradições familiares para onde quer que fossem, sobre a diferença entre crescer e esquecer quem somos. Uma dessas histórias, sobre um jovem mineiro que viajou o mundo inteiro, mas sempre voltava para buscar força nas montanhas de sua terra natal, tornou-se uma das mais solicitadas pelos pais que viam seus filhos partir para destinos incertos. Em 1965, Ouro Preto foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, reconhecimento que trouxe ainda mais visitantes à cidade e, consequentemente, mais público para a Olímpia. Turistas de todo o mundo vinham ouvi-la, muitas vezes sem entender completamente suas palavras, mas compreendendo perfeitamente a emoção que ela transmitia. A emoção é a linguagem universal, explicava ela para os visitantes estrangeiros. Vocês podem não entender todas as palavras, mas seus corações entendem o que eu estou dizendo. Era impressionante ver como ela conseguia tocar pessoas de culturas completamente diferentes. Olímpia também começou a trabalhar em seu projeto mais ambicioso, um livro que compilaria suas principais histórias junto com reflexões sobre a arte de narrar. Quero deixar algo escrito, me disse ela. As palavras faladas voam, mas as escritas ficam para sempre. Durante 2 anos trabalhamos juntas nesse projeto. Eu a ajudava a organizar as histórias por temas e a registrar suas reflexões sobre cada narrativa. O livro nunca chegou a ser publicado em vida, mas o manuscrito se tornou um tesouro preservado pela Biblioteca Municipal de Ouro Preto. No final dos anos 1960, a saúde de Olímpia começou a dar sinais de fragilidade. Décadas de apresentações ao ar livre, exposição ao sol e à chuva, além da vida simples que sempre levara, começaram a cobrar seu preço. Mas ela continuava contando histórias sempre que possível. Enquanto eu tiver voz e plateia, continuarei contando histórias, declarou ela quando alguns amigos sugeriram que se aposentasse. Parar de contar histórias seria como parar de respirar. É quem eu sou. Suas últimas apresentações públicas foram ainda mais tocantes porque todos sabíamos que eram preciosas. Cada história parecia carregar o peso de toda uma vida dedicada à arte narrativa. Cada palavra era escolhida com o cuidado de quem sabe que pode ser a última. Olímpia faleceu numa manhã tranquila de abril de 1970, aos 81 anos, em sua pequena casa na rua de Santa Efigênia. Eu estava com ela nos últimos momentos, segurando sua mão enquanto ela sussurrava uma última história, sobre uma mulher que havia vivido exatamente como queria viver. Seu funeral foi um dos eventos mais marcantes da história de Ouro Preto. Pessoas vieram de várias cidades para se despedir da mulher que havia tocado tantas vidas. O cortejo percorreu todas as ruas onde ela havia contado suas histórias, e em cada parada alguém compartilhava uma lembrança especial. Hoje, mais de 50 anos depois de sua morte, o legado de Sinhá Olímpia continua vivo em Ouro Preto e além. Escolas, pousadas e restaurantes levam seu nome. Festivais de contadores de histórias são realizados anualmente em sua homenagem. Artistas como Milton Nascimento e outros continuam citando-a como inspiração. Mas para mim, seu maior legado não está nos monumentos ou homenagens oficiais. Está nas pessoas que aprenderam com ela que é possível viver de forma autêntica, que cada um de nós tem histórias importantes para contar, que a arte de narrar é também a arte de curar e transformar vidas. Eu mesma me tornei uma contadora de histórias, inspirada por seu exemplo. Aos 87 anos, ainda me apresento ocasionalmente para grupos de turistas e estudantes, sempre começando com a mesma frase. Meu nome é Conceição, mas todos me chamam de Ceissa. Eu fui amiga de Sinhá Olímpia, e hoje vou contar para vocês a história mais bonita que conheço, a história de uma mulher que provou que é possível transformar sonhos em realidade. Sinhá Olímpia me ensinou que somos todos contadores de histórias de nossas próprias vidas. A questão não é
se temos histórias para contar, mas se temos coragem para contá-las com autenticidade e amor. Ela foi a primeira hippie do Brasil, como disse Rita Lee, muito antes de alguém usar essa palavra. Foi musa de grandes artistas, inspiração para gerações de mulheres independentes e guardiã das tradições que fazem de Minas Gerais um lugar único no mundo. Mas, acima de tudo, ela foi minha amiga, minha mestra, minha inspiração para viver uma vida verdadeira. E essa é a história que eu tinha para contar. A história de uma mulher extraordinária que me ensinou que o amor pelas pessoas, expresso através das histórias que compartilhamos, é a forma mais pura de arte que existe. Quando as pessoas me perguntam qual foi o maior ensinamento que recebi de Sinhá Olímpia, eu sempre respondo: ela me ensinou que cada pessoa que encontramos carrega uma história única e preciosa. Nossa missão na vida é aprender a ouvir essas histórias com o coração e, quando necessário, ajudar as pessoas a descobrir que suas próprias vidas são narrativas dignas de serem celebradas. Esse é o legado eterno de Olímpia Angélica de Almeida Cota, nossa querida Sinhá Olímpia, a contadora de sonhos de ouro preto, que provou que uma mulher livre pode transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de uma cidade inteira. Que sua história continue inspirando novas gerações a terem coragem de ser autenticamente elas mesmas, exatamente como ela foi até o último dia de sua vida extraordinária.